Olá a todos, feliz em reencontrá-los para este novo vídeo no México, na região de Chiapas. Hoje, ao meu lado, Víctor Damas Hernández, que é um guia arqueológico muito conhecido em Palenque. Víctor vai nos contar uma história de sobrevivência. São fatos que aconteceram há cerca de 50 anos e são fatos reais. Vocês verão, é uma história cheia de ensinamentos. Meu nome é Víctor Damas Hernández e comecei a trabalhar com arqueologia, história e na natureza. Antes de chegar a Palenque, foi um pouco difícil, com aviõezinhos no mercado, muito suco para chegar a Palenque. E no ano de 1975, cheguei a Palenque na COP de Paris. E foi lá que conheci a sobrevivência. Para guiar em Palenque, sou de Palenque e comecei a trabalhar com arqueologia. E antes de chegar a Palenque, comecei na arqueologia e comecei a trabalhar com arqueologia. Pegamos o voo para Palenque, para Bonampak. O voo leva 45 minutos. Chegamos em Bonampak. Eles tiraram os objetos do avião, pagaram o piloto e o piloto voltou para Palenque. O programa é fazer a visita a Bonampak, tirar fotos e tudo mais. E a gente estava deitado na casa dos arqueólogos em Bonampak. Nos próximos dias, na segunda-feira, a gente começa o passeio lá. Em Yaxchilan tem um pequeno xamã dos chitleros. Os chitleros são os grupos que raspam as árvores para tirar a seiva, para fazer os chicletes. E a gente caminhou nos dias segunda e terça-feira. Depois a mulher disse que a gente tinha mudado de ideia. Ele me disse que a gente vai sair dos xamãs e vai passar direto. Ele me disse que tinha a bússola e o senhor olhava o mapa topográfico e eu passava antes, depois o senhor, depois a esposa dele. E a gente estava no meio da vegetação densa, como aqui. E depois de 30 minutos o senhor pergunta, onde está a bússola? E a mulher deixou cair a bússola. E nós ficamos perdidos por 8 dias, 3 dias perdidos no mesmo lugar e 5 dias sem uma direção certa. E tínhamos carne prevista para 3 dias, e depois de 5 dias não havia mais nada para comer. Porque depois eles cuidam da vegetação, como aqui. E fomos comidos, Chapai. As chives são palmeiras, uma tem espinhos e as chives elas alisam. A gente estava cozinhando as frutinhas e para ver não tem nascente, não tem rio e eu cortei cipó para ver a água. Ficamos perdidos por dias. E o problema para mim é que isso fazia toda noite chegar bem perto da gente. 2 ou 3 jaguares aparecem para comer. Me deixem que dormem no máximo 2 ou 3 horas. E depois, pelo resto da noite, eu afastei os jaguares, porque eles vinham oferecer comida. A gente foi encontrado amontoado pelos jaguares. Os javalis selvagens, os tatus, as cabras, muitos animais e cobras de árvore, as cobras, as corais e grandes tarântulas. As pessoas dormem na rede, a gente era colocado no plástico para evitar a chuva. E assim, 8 dias depois a gente saiu. Eu sou uma pequena marca das pessoas que foram caçadas. E eu segui essa passagem. E assim, a gente saiu 8 dias depois. E depois a gente saiu pelos caminhos certos. Estamos completamente perdidos. E depois chegam as pessoas que 3 dias antes foram para Guatemala comprar açúcar, fósforo, querosene. E nós éramos apenas mãos. A gente vai sair depois. As pessoas dizem,
é você o chefe da guerrilha guatemalteca? E eu expliquei para eles, a gente estava como turistas e as pessoas dizem, não, é você o chefe da guerrilha guatemalteca? Depois eles não entendem nada, eles não acreditam. E depois eu tenho a cidade. A gente estava perdido por causa do duende. Depois que eu expliquei que foi o duende que fez a gente se perder. Eles entendem que a gente tem turistas. Eles começaram a vir com a gente e andamos por cerca de 3 quilômetros e começamos a chegar na vila dele e eles nos receberam. Tortilhas, laricó, pimã e cerf. A gente comeu muito bem porque 5 dias antes não tinha o que comer. Isso foi em 1975. O casal tinha chegado de Paris. Depois que saímos, eles me disseram que se ofereceram para fazer o passeio direto, para colocar a expedição no livro dos recordes do Guinness. Isso ajudou ele. Por que a gente propõe um trajeto direto com a bússola? Eu usei estruturas especiais de Godard, assim, para a selva, e para o francês eu usei tênis e estruturas com couro de vaca. Assim, eu me vesti com minha caboe para me proteger da chuva. E as pessoas ficam completamente assustadas porque ele disse que ia morrer na selva. E eu conheci na selva o cheiro de sangue, o cheiro de cobra, e no lago eu senti o cheiro de cobra. Eu não disse nada, porque se eu dissesse não ia funcionar. As cobras fazem barulho e deixam um cheiro parecido com peixe. Isso eu identifiquei que a cobra passou, ela está bem perto da gente. E eu não disse nada, porque se eu dissesse, não ia funcionar. Eles ficam muito assustados. Naquela época, tinha o passeio para Bonaparte e Jacques Chillan, as pessoas levadas para lá. E pequeno, um dos bolsos e a bússola. Eu trouxe o Mac, um plástico para proteger da chuva e os facões. E também o espírito para fazer uma luz bem suave. Assim fica assim e também protege bem o Mac, os facões e as lâminas bem afiadas. De acordo com o Edumor, à noite, porque a base ficou escura. E na selva, se você não tiver uma boa luz, os animais chegam bem perto e você não vê nada. E assim, toda noite que você sai, 2 ou 3 onças fazem barulho com os facões e vão embora. Depois de 2 ou 3 horas, eles voltam de novo. E é isso. O problema para mim é que eu não durmo, porque se todos nós dormirmos, eles vão comer a gente. Isso me lembra a Suécia, Cannes. Nessa época tem muita vegetação. Depois chegou a companhia que cuidava da vegetação para sair da selva, os cedros vermelhos, o caju, as madeiras preciosas, mantendo apenas o nome da vegetação, a selva. A candona avança para fazer a dança. E eu ouvia que lá muitas pessoas se perdem assim, ou por 1 dia ou 2 dias. Naquela época, né, a gente provava tudo. A carne eu preparo, os ossos de peixe, os caixas para beber Coca-Cola, do mineral, tudo em garrafa. E para comer tudo, a carne seca. Um monte de potes falsos que riem
E depois que desenhamos a carne, não tinha nada para comer, e a gente ficou 5 dias sem comer, eu fiquei completamente perdido. Eu cortei os tibets, era uma folha parecida com os chapais, só que era menor e não tinha espinhos. Elas dão frutos. A gente cortava, abria e comia com pequenas salas. E para beber, eu cortei muita carne para coletar a água, 1 ou 2 litros. E a gente usava café com açúcar e leite, assim, era assim que a gente bebia. As pessoas gostam de te levar para sair. Saiu e não estão apaixonados, eu. E completamente perdi o contato. Nunca. O que aconteceu? E são pessoas mais ou menos entre 50 e 60 anos de idade. E naquela época eu tinha 25 anos. Vamos debrifar o episódio em que Vítor Damas foi guia de sobrevivência na selva do México em 1975. Normalmente, ao relatar experiências, dividimos em 3 grandes categorias. Primeiro temos o fator humano, né? Tudo o que está relacionado ao ser humano, tudo o que está relacionado ao material e tudo o que está relacionado ao ambiente. Então vamos começar pelo fator humano. O primeiro problema relacionado ao fator humano é o problema dos múltiplos tomadores de decisão. Você tem um momento, a decisão de mudar o itinerário e atravessar a floresta, um azimuth direto. Então é preciso saber que em um ambiente hostil, a cadeia de comando deve ser muito bem estruturada. É necessário que haja coerência nas ordens. Então, ali vocês tinham 3 pessoas, vocês tinham um guia, era o mais experiente e deveria ter gerenciado a situação do início ao fim. O fato de haver vários tomadores de decisão cria problemas. Estiveram lá desde o começo e causaram todos os problemas deles. O segundo problema que eles enfrentaram, né, relacionado ao fator humano, foi o encontro com os mexicanos na floresta, que acabaram salvando eles. Então, Vítor Damas me disse no começo que as pessoas os confundiram com rebeldes guatemaltecos e queriam matar o parisiense, especialmente o parisiense. Então, foi graças ao Vítor Damas que contou para eles, porque ele conhecia as crenças e o modo de pensar das pessoas que eles encontraram. Foi graças à conversa que ele conseguiu sair dessa, mas eles escaparam por um triz. Ser executado na floresta era fácil. Então, dá para ver que na natureza, se você tiver conhecimentos básicos, vai conseguir se virar com certa facilidade. Muitas coisas são previsíveis. Por outro lado, o fator determinante, o fator que se abre, que é o mais perigoso, né, o mais imprevisível, é o fator humano, é o ser humano que você vai encontrar. Vítor Damas relata que ninguém nunca escreveu para ele ou entrou em contato novamente. Então, nesse caso, não se deve esperar outra coisa. Vocês têm os bombeiros, os salva-vidas no mar, etc. Eles sabem disso perfeitamente. Quando você salva a vida de alguém, você tem 5% de chance dessa pessoa ser grata a você. 95% das pessoas vão eliminar isso da mente delas, vão entrar em negação e você nunca mais vai vê-las. Os outros 5% vão te mandar uma garrafa de champanhe todo ano. Então, não espere outra coisa nesse tipo de situação, geralmente você não verá mais as pessoas. Uma última coisa, é quando Vítor Damas sente a presença das cobras ao seu redor. Ele sabe disso porque já experimentou. Mas como as pessoas estavam em um estado de medo total, além de estarem cansadas, isso devia ser um pouco problemático. No aspecto relacional, ele preferiu não dizer nada a eles. E foi uma decisão sábia. Se pessoas começarem a sentir medo, ouça e garanta que consegue lidar com a situação. Nesse momento, é melhor não espalhar o medo ou os problemas dos quais eles nem sequer têm consciência. Quanto ao material, agora a grande categoria do material. Então, a primeira observação que podemos fazer é que eles perderam a bússola. Então, na época, em 1975, claro, eles não tinham sistema de posicionamento global, mas uma bússola de reserva teria sido bom. Era preciso pelo menos 2 bússolas.
Então essa é a primeira coisa. Depois eles levaram comida para 3 dias. Então isso, comida para 3 dias, eles tinham uma viagem planejada para 3 dias, isso é bom. Havia um problema em relação ao fogo. Eles não tinham nada para fazer fogo. Então, eles não podiam cozinhar alimentos, eles não podiam cozinhar nada na selva. Sendo que há muitas coisas na selva que podem ser cozidas e depois servem de alimento. Então, isso é certamente um erro bastante importante. Eles só tinham comida preparada, enlatados, etc. A gente vê claramente que eles tinham um equipamento realmente extremamente simples. Naquela época não era tão desenvolvido quanto hoje. O equipamento não era tão técnico. Obviamente eles tinham uma lona plástica, né, uma rede básica. Vamos dizer que é aceitável, embora hoje em dia a gente possa fazer melhor, muito melhor quando a gente prepara bem uma expedição. Ele devia ter cordas e barbante. Ele não disse isso, mas é obrigatório para colocar as redes e as lonas. Depois, em relação aos sapatos. Então ele tinha botas militares, então ele tinha bons sapatos, principalmente contra as cobras. Porque, afinal, nessas selvas, o grande problema são as picadas de cobras, as mordidas de cobras, que são realmente a coisa mais perigosa. Os outros animais, em geral, fogem quando a gente chega. Depois, os parisienses usavam tênis, talvez a senhora também. Isso certamente é leve demais. Eles estavam realmente certos em colocá-la na parte de trás. Então, agora, no que diz respeito ao meio ambiente, então, uma primeira reflexão foi a decisão, a famosa decisão de partir em azimuth bruto. Então, lembro que o azimuth bruto é quando você vai em linha reta pela floresta, com uma bússola ou um sistema de posicionamento global. É importante saber que sua proporção de avanço é de 1 para 10, entre uma pessoa que vai seguir em azimuth bruto pela floresta e uma pessoa que vai usar as trilhas. Então é preciso saber que nessas florestas você geralmente encontra trilhas de caçadores, de coletores. Essas são as melhores. Também existem as trilhas de macacos, que são caminhos curtos de 20, 30 ou até 100 metros. Essas são passagens, são os animais que as usam, mas muitas vezes é fácil de usar e vale a pena aproveitá-las. Então foi uma má ideia. A princípio eles teriam feito melhor se tivessem continuado nas trilhas, claramente. A segunda reflexão é o problema das onças pintadas. Então, é preciso saber que quando você está em um ambiente hostil em grupo, o que importa é a resistência do grupo. É preciso preservar o grupo. Então, não se trata de sobrecarregar uma única pessoa e fazer com que ela faça toda a vigia. Além disso, é a mais experiente. Então, eles deveriam ter organizado um revezamento de vigia e mantido uma fogueira acesa a noite toda, o que teria permitido evitar todos os jaguares com bastante facilidade. Mais algumas observações. Eles viram muitos animais, mas disseram que não puderam caçar. Então ali, durante a caminhada, a caça é possível, mas realmente é preciso estar armado. Nesse caso, é necessário uma arma de fogo, caso contrário, não é possível. É praticamente impossível capturar animais facilmente durante a caminhada. Por fim, notamos que ainda cortaram alguns cipós. Então, ele deve ter cortado muitas, porque não é fácil. Além disso, há técnicas que eles claramente conheciam. Eles pegaram chapaiu. Então, o chapaiu são pequenos coqueiros espinhosos que têm pequenas frutas. Conforme a estação pode-se comer ou beber. O chivete também são pequenos coqueiros. Então, é preciso conhecer bem as plantas da floresta. Quando não se conhece, a base, a técnica é se concentrar nos coqueiros e nos bambus. As samambaias, eventualmente, quase todas as samambaias são comestíveis, principalmente as folhas jovens, somente os brotos novos. Mas, enfim, tem muitas na floresta, várias espécies que geralmente são comestíveis, é preciso testá-las. Então você tem as lianas para a água, você tem os bambus geralmente são todos bons, os brotos, etc. Se encontrar, pois nem sempre há, e há palmeiras de vários tipos. Você só tem uma, cujas frutas são tóxicas, mas mesmo assim não são mortais. Mas a maioria das palmeiras, seja no nível do palmito, o que chamamos de palmito, no tronco, nos brotos, tudo isso geralmente é muito comestível. Pronto, agora fizemos um panorama desse retorno de experiência. Espero que tenha sido enriquecedor. Lições para vocês e até breve em um próximo vídeo.